Queria compartilhar com os irmãos que a vida não tá fácil. Às vezes a gente volta a viver a vida carnal, né? E eu acho que por conta. Não vou culpar também só a pandemia, né? Mas assim, a culpa às vezes é nossa mesmo, né? De estar se distanciando de Deus aí por qualquer coisa, né? E eu queria pedir para vocês oração, que eu tô ficando meio cansado também, né? E, e parece para todo mundo, né? Não é só para mim, não. É para todo mundo que trabalha aí, parece que o trabalho dobrou, né? Porque quando você leva o trabalho para casa, aí não tem mais hora de trabalho, né? Não é mais 8 horas por dia, é qualquer hora, né? E eu acho que eu tô assim também, sabe? Eu tô trabalhando demais aqui e já faz mais quase 70 dias que a gente tá fazendo essa devocional aqui, né? Todo dia. E eu também não quero sobrecarregar. E eu queria avisar, na verdade, como eu não tô parando, né? Na verdade, eu tô desobedecendo a Deus por, por não parar para descansar, sabe? Às vezes eu pego o sofrimento de todo mundo e acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar todo mundo, e aí eu acabo sobrecarregando, né? E aí eu vou indo, vou indo, vou indo. E aí, assim, eu vou falar para vocês que amanhã não vai ter devocional, tá, pessoal? Amanhã na verdade, vai ter instalação do som da igreja de manhã. E eles acham que só podiam ir de manhã, né? Então, assim, eu vou para lá que eu tenho que ajudar e entender a instalação do som da igreja, né? Então, eles vão começar às 9 horas. Então, assim, e deve demorar assim até às 3 da tarde, né, o negócio. Então, assim, eu vou pedir desculpa para vocês. Amanhã não teremos a devocional. E na sexta-feira eu já volto direto no capítulo 19, tá? Porque capítulo 19 eu não quero perder. É o melhor que tem daqui dos discursos, né? Então eu não quero perder. Mas amanhã a gente não vai ter, tá? Eu também não vou pedir para outra pessoa porque é de última hora. E então a gente não vai ter, tá bom? Amanhã só, daí depois a gente volta, tá bom? Aí depois eu vou ver com Deus aqui o que é para fazer, mas eu tô achando que eu vou ter que tirar um dia aí da semana para não fazer nada, tá, pessoal? Que aí o problema não é me sobrecarregar, o problema é que eu tô mexendo com a minha esposa, mexendo com as minhas filhas, né? Então assim, eu preciso também de um dia para não fazer nada, né? O sabático da semana, né? É a ordem de Deus, é a obediência a Deus. Vamos lá, pessoal, tem coisa boa pra gente falar hoje. Vamos lá, o livro de Jó, a gente já tá no capítulo 13, cadê onde eu tô? 13, 14, 15. E ontem, então, a gente viu aí o discurso uh, uh, de Zofar. E aí, no capítulo 12, teve o discurso de Zofar. E aí, o Jó tem a maior resposta dele. A maior resposta dele começa no capítulo 13. No capítulo 13, aliás, no capítulo 12. E aí. Não, no capítulo 12. E aí, essa resposta aí de Jó, ela tem 3 capítulos. E aí, então, 13 e 14 ainda é a resposta de Jó. E aí no 15 a gente entra num outro ataque do primeiro, que era o Elifaz, né? Então, só lembrando assim, Elifaz, ele traz o seu discurso baseado numa experiência sobrenatural. E aí tem o Bilad, já esqueci o nome do camarada. Bildad, né, que baseia o discurso dele na tradição. E tudo isso Jó vai rebatendo. E o Zofar, que é talvez o mais radical de todos, que ele se baseia na lei, né, e nos mandamentos. E aí aqui Jó ainda está se defendendo, capítulo 13. E no capítulo 13, então, eu estou dando mais assim, a minha interpretação em cima dos versículos, tá, pessoal? Eu não estou trabalhando aqui exatamente versículo por versículo, mas eu estou olhando para o contexto e trazendo para vocês, né? Mas o capítulo 13 ele traz essa ideia de que Jó ele se apresenta
diante de Deus. Então, versículos 1 a 5, ele fala: com os meus olhos e ouvidos entendi tudo isso. Tudo que vocês sabem eu também sei. E vocês só estão me detonando, me destruindo. Seria melhor que vocês não falassem nada. Versículos 6 até o 12, ele fala assim: preste atenção no que eu vou falar. Vocês estão tentando defender a Deus. E ele não precisa que vocês defendam ele. Vocês têm medo de falar. Vocês não têm medo de falar bobagem diante de Deus? Aí o versículo 13 a 19 diz: porque sempre que eu me dou mal, eu sempre me dou mal quando tento fazer as coisas pela minha própria força. E ainda que ele me mate, continuo a esperar nele e até o fim vou defender a minha inocência. Vocês falam de pecado em mim, mas não conseguem provar, porque eu sou inocente. Se vocês acharem esse pecado em mim, eu me calo e eu posso até morrer, né? E aí depois tem um momento onde Jó ele faz dois pedidos a Deus, né? Nessa questão do silêncio de Deus, né? E aí os dois pedidos de Jó são esses, né? Primeiro, ô Deus, afasta de mim as minhas aflições, né? O castigo está muito grande. E aí, segundo, ele diz assim: Deus, quebra seu silêncio e fala comigo, né? Que pecado que eu tenho? Por que você está em silêncio? Por que você me trata como um inimigo teu, né? Bom, no começo desse capítulo aqui, eu gosto muito, eu entendi, foi muito interessante pensar nisso, e eu queria trazer isso para vocês. É muito importante a gente entender essa questão, esse tema que eu vou trazer para vocês, né? No versículo 6 a 12, o Jó, ele fala assim, presta atenção no que eu vou falar: vocês estão tentando defender a Deus. Vocês estão tentando defender a Deus. Isso é muito interessante, né? Porque existe uma teologia da defesa do Evangelho. Você já ouviu falar na teologia da defesa do Evangelho? Isso se chama apologética. Apologética, a palavra é essa, apologética, né? Então, Colossenses, abre comigo a tua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 15. Colossenses capítulo 2, de 8 a 15. Colossenses 2, de 8 a 15, ele diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária, e removeu-a pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Então, assim, aqui nesse texto, ele está falando assim: cuidado, pessoal, para não transformar a sua vida em um monte de filosofia vã, né? Então, assim, muitas vezes nós somos guiados pelas nossas convicções. E de uma certa maneira, o que o Elifaz, o Bildade, o Zofar, mais tarde o Eliú, mas assim, esses amigos de Jó, eles estão fazendo, eles estão simplesmente baseando nas filosofias humanas da cabeça deles, né? E é interessante que o Jó, quando ele rebate essas conversas com esses amigos, o Jó está falando assim: não, vocês não estão entendendo. Isso tudo que vocês estão falando, eu sei.
Só que o que eu estou tentando falar para você é a minha experiência real com Deus. Você entende, pessoal? Então, assim, tá certo. Eu vou explicar para vocês por que, que a gente precisa estudar a palavra, por que, que nós precisamos aprender a defender o evangelho. Mas você não pode depender de explicações, você não pode depender de leis, você precisa basear uma porcentagem muito grande da sua vida na sua experiência com Deus. A sua experiência com Deus fala mais alto do que palavras e pensamentos de filosofias teológicas. Você entendeu? Então, assim, quando eu fiz teologia, que eu estudei no seminário, eu estudei em 2 seminários, né? E quando a gente vai para o seminário, a gente entra em crise. Né? No primeiro seminário, o pastor Arata, pastor Eduardo Arata, me ajudou muito. No segundo seminário, quem me ajudou? O pastor Ziel Machado me ajudou muito no segundo seminário. Né? O segundo seminário foi muito mais difícil do que o primeiro. Né? Acho que porque o segundo era mestrado. Né? Então, no mestrado, você só tem cabeção. Mestrado só tem gente com nível superior completo. O negócio, para vocês terem ideia, pessoal, o mestrado em teologia é tão difícil que uma vez eu levei minha esposa para assistir uma aula de Romanos comigo, né? E a gente foi lá na aula. Aí um camarada, um dos alunos, fez uma pergunta para o professor e o professor respondeu. Aí a minha esposa virou para mim e falou assim: Joel, eu não entendi nem a pergunta. Imagina se eu vou entender a resposta. Ela não tinha entendido nem a pergunta que o cara fez pro professor. Né? Então, assim, o que acontece. Eu quero dizer para vocês. A teologia é boa, sim, é boa. O seminário é bom, é bom. Estudar a Bíblia é bom, é bom. Conhecer da palavra de Deus é bom, é ótimo, é ótimo. A gente tem que saber. Mas você não pode eliminar a sua experiência com Deus. É muito importante você guardar o seu testemunho, aquilo que você experimentou com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua, o que Deus fala com você, como que tem sido essa experiência de você estudando a palavra, como tem sido como foi a sua experiência de conversão, como que você conheceu o Senhor Jesus, quais foram as circunstâncias que levaram você a conhecer o Senhor Jesus. E aí todas essas experiências que você tem em sua vida, elas são importantes para você aprender a defender a sua fé. Porque basicamente, pessoal, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Por melhor que seja o pastor, o teólogo, o professor da escola dominical, ninguém consegue explicar Deus. Vou até falar para você procurar essa música. Anota aí, se você que está anotando no papelzinho, procura essa música, põe assim, música ou louvor, ninguém explica Deus. A música chama exatamente isso, ninguém explica Deus. Pessoal, essa música você precisa ouvir, né? E ele fala dos judeus, ele fala dos gentios, é muito interessante, né? Que a gente tenta explicar Deus, mas ninguém consegue explicar Deus por completo, porque a gente está olhando aqui que ninguém consegue explicar totalmente de Deus, né? Mas eu quero falar para vocês que é importante você estudar a palavra, porque 3 coisas aqui eu vou colocar. Por que é importante você estudar? Primeiro, você estuda a palavra para você conseguir identificar os pensamentos que enfraquecem a sua fé. Então tem alguns pensamentos que enfraquecem a sua fé. E você estudando a palavra, isso te fortalece para que esses pensamentos não venham a enfraquecer a sua fé. Outra coisa que eu penso por que a gente precisa estudar, a gente precisa ter cuidado para não pensar da forma errada, né? Então a gente estuda porque sim, você tem a sua experiência com Deus, mas você tem que tomar cuidado também para não pensar da forma errada, né? Inclusive o Jó, ele fala assim: vocês não têm medo de falar bobagem diante de Deus, né? Então assim, eu tenho. Pessoal, eu digo para vocês, eu morro de medo de falar bobagem
sobre as coisas de Deus e principalmente na presença de Deus, tá? Por isso que quando eu tenho um certo receio, eu falo assim, ó, pessoal, agora eu vou falar do pastor Joel, eu que acho isso, né? Eu sempre falo isso e eu sempre falo para vocês também, retenha o que é bom, né? Então, assim, eu falo demais. Então, eu tô falando aqui todo dia, 1h30 por dia, todo dia, faz 70 dias. Mas, assim, você pode filtrar, tá, pessoal? Tem coisa que você fala assim, esse aqui o Joel viajou, deixa quieto, né? Então, não tem problema não, pode filtrar com maior vontade e não precisa me explicar nada, tá? Então, outra coisa, terceira coisa que eu acho por que a gente precisa estudar é que a gente precisa entender a verdade sobre o homem e o mundo. Isso é muito importante, né? Porque a gente estuda para entender quem nós somos e qual é o nosso lugar nesse planeta, né? Isso dá para entender. Por quê? Porque tentar entender a Deus por completo você não vai conseguir, mas a gente tem que continuar buscando, né? Então, eu quero falar uma coisa para vocês, super legal. Eu quero falar sobre apologia. Existe uma matéria no seminário chamada apologética. E a apologética é o quê? É o estudo da defesa do evangelho. Ou seja, quando eu tive aula de apologética, metade da aula foi entender as seitas. Entender de onde vem o testemunho de Jeová, de onde vem a igreja adventista, de onde vem a filosofia budista, shintoísta, confucionista. Então, assim, o que acontece? Para você aprender a defender o teu evangelho, você precisa saber o que os outros pensam, né? Então, assim, por isso que eu comecei assim. Mas eu não quero trazer nenhuma explicação. Eu acho que a gente já teve um dia aqui que a gente falou sobre as religiões e um outro dia que a gente falou sobre o surgimento das seitas e das denominações, né? Mas assim, eu queria me deter aqui num texto bíblico e para a gente pensar sobre a importância da apologética e o perigo da apologética também nas nossas vidas, tá? Então abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16, 17 e 18. Isso aqui é muito precioso, tá, pessoal? Eu quero que você preste bastante atenção, que assim é algo muito importante, muito precioso para as nossas vidas, nessa questão de estudo da palavra e da apologética, da defesa do evangelho, tá? Então, 1 Pedro 3, 15, 16, 17 e 18. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. De novo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Bom, pessoal, então esse texto aqui de 1 Pedro 3, 15 a 18, ele diz o seguinte: primeira coisa que você precisa fazer para você defender o evangelho, você precisa santificar a sua vida, né, em Cristo Jesus, né? E a gente já falou sobre isso. Lembra quando a gente falou sobre as vestes? A Esther vestiu uma veste real para ir diante da presença do rei. Aí eu trouxe uma palavra sobre as vestes. E aí eu lembrei, lá em Mateus 22, da festa da boda do cordeiro, que as pessoas entravam no casamento com as vestes brancas.
e entrou um cara lá sem veste nupcial, né? E a gente falou um pouco sobre essa roupa. E aí a gente abriu Isaías 61:10. Isaías 61:10 diz que Deus nos deu as vestes da salvação. Deus nos deu as vestes da salvação. Aliás, Deus nos deu as vestes da salvação e algumas Bíblias falam a veste da santidade, né? Isaías 61:10. E aí eu digo para vocês o seguinte: Deus te dá a veste da santidade, mas você que decide se você vai vestir ela ou não, né? Então Deus, ele tá te dando as vestes. É como se alguém tivesse te dar uma roupa. Alguém te dá uma roupa, você veste se você quiser, não é verdade? Você não é obrigado a vestir aquela roupa que alguém te deu. Mas quando você ganha essa roupa, você precisa fazer a tua parte. O quê? Você precisa vestir ela, né? Então, esse texto de 1 Pedro diz o seguinte: quando você pensa nesse mundo, você precisa vestir as vestes da santidade diante do Senhor para começar o dia, né? Então isso é muito importante. E aí, na segunda parte do versículo 15, ele diz o quê? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Ou seja, você e eu, nós precisamos estar preparados para explicar para as pessoas qual é essa esperança que vive dentro de mim, que é Jesus Cristo. Então é muito importante que você e eu, nós saibamos explicar a nossa fé para as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente chega para uma pessoa, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fiz uma viagem missionária em um lugar chamado Palmeira do Oeste. A gente estava em 50 jovens e adolescentes fazendo uma viagem missionária. E lá em Palmeira do Oeste, eu saí para evangelizar com uma menina que ela tinha se afastado do evangelho e ela estava voltando para Jesus nesse momento, né? E a gente foi, era dupla, e a gente tinha que pregar o evangelho, batia na porta das casas e falava: ô, Dona Maria, tudo bom? Posso conversar com a senhora, né? Posso conversar alguma coisinha? Daí a pessoa falava: ah, claro, vamos conversar. E eu falava de Deus, a gente começava a falar de Deus, né? E aí uma hora eu e essa menina evangelizando e batendo na porta das casas e falando de Jesus para as pessoas. E aí me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu falei para minha amiga assim: ó, você fica aqui, eu vou lá na nossa base, que era uma escola, né? Eu vou no banheiro rapidinho, já volto, tá bom? Aí eu saí correndo e fui. Quando eu fui deixar ela sozinha, uma mulher saiu na varanda e falou assim: ei menina, vem cá. Aí ela foi: você faz parte desse grupo aí, do pessoal que tá falando de Deus na cidade? Ela falou: sou eu sim. Ela falou assim: puxa, eu quero tanto saber de Jesus, fala pra mim, quem é Jesus? Como eu falei pra vocês, a menina, ela estava afastada de Deus e estava voltando naquele momento, né? A menina não sabia explicar a fé dela para uma pessoa que queria saber de Jesus, né? Ela ficou tão desesperada. Ela falou: então, Jesus é bom, né? Jesus. Ela não sabia explicar. Aí ela começou a chorar e saiu correndo para a escola. E nisso eu tava voltando para encontrar com ela. Aí eu encontro ela correndo, chorando na rua. Aí eu falei assim: ei, o que aconteceu, né? Alguém te bateu? Tipo, né? Aconteceu alguma coisa, tal, assim? Aí ela falou assim: não, Joel, sabe o que é? Eu falei: o quê? Ela falou assim: uma mulher pediu pra mim explicar sobre Jesus e eu não sabia. Aí eu falei pra ela assim: puxa, mas é por isso que a gente, quando a gente forma duplas de evangelismo, a gente coloca uma pessoa experiente com uma pessoa não experiente. Pra quê? Pra quem tem menos experiência, aprenda com quem tem mais experiência. Não é verdade, pessoal? Isso se chama discipulado, né? Por que você anda com alguém que conhece mais a Deus do que você? Para você aprender, não é verdade? Aí eu falei pra ela: é por isso que a gente tá junto. Ela falou: ah, é? Puxa, eu não prestei atenção em nada do que você falou até agora.
falei assim, então, de agora em diante, você precisa prestar atenção, porque eu estou pregando o evangelho para as pessoas, mas ao mesmo tempo eu estou ensinando você como que se faz. Aí ela falou, ah, é assim? Eu falei, é assim. Vamos lá, vamos voltar a falar com aquela senhora. Aí a gente voltou, e aí eu expliquei o evangelho para aquela senhora, a senhora entregou a vida dela para Jesus. Quando eu olhei pro lado, a minha amiga estava entregando a vida para Jesus também, né? Mas assim foi bom demais, né? Porque o que eu digo para vocês é isso, sabe? Nós precisamos aprender o mínimo a defender o evangelho, a defender a fé que nós acreditamos. Tá? Então eu quero dar alguns pontos. Olhando para esse texto aqui, de 1 Pedro 3, 15 a 18, eu queria dar alguns pontos importantes para você sobre apologética, sobre a importância de você defender a sua fé, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é que essa apologética, apologia, ela começa na experiência de fé que você tem com Deus. Então, ó, vamos lá. A defender o evangelho começa com a experiência que você tem com Deus. Porque assim, aquilo que você experimentou com Deus é uma verdade que ninguém pode tirar de você. A sua experiência, como que você se converteu, como que você ouviu o evangelho, como que você entendeu o pecado na sua vida, como que aquele dia que você se quebrantou diante do Senhor, que você chorou aos pés da cruz e falou assim, Deus, eu sou um pobre miserável que precisa desesperadamente da tua graça transbordante no meu coração. Sabe, essa experiência é a primeira coisa importante sobre a apologia. Porque, pessoal, se você nunca teve uma experiência dessa forte com Deus, você vai explicar o que para as pessoas? Teoria, né? Você vai ensinar uma coisa que você nunca experimentou, né? Então, assim, quando alguém chega para você e fala assim, para fazer biscoito é o seguinte, é uma parte de açúcar, 2 partes de manteiga e 3 partes de trigo. Mistura tudo que você vai fazer um biscoito, né? Aí você fala assim. Aí você pergunta, você já fez? A pessoa fala, não, nunca. Eu li na internet. Poxa vida, você nem sabe o que você está falando. Então, assim, você entende? Agora, chega uma pessoa para você e fala assim, olha, é o seguinte, para você fazer uma bolacha, você pega um pote e você enche esse pote de açúcar e joga. Enche esse pote 2 vezes de manteiga e joga. Enche esse pote 3 vezes de trigo e joga. E aí você mistura, mas mistura primeiro a manteiga com o açúcar para pegar bem a manteiga com açúcar. E depois você joga a farinha de trigo e você mistura a massa bem e aí você faz bolinhas e aperta com o garfo. Pessoal, eu tô falando isso para vocês porque faz mais de um mês que eu tô tentando fazer essa bolachinha. E só agora que tá dando certo. Mas você entende, pessoal, que quando você quer explicar alguma coisa para alguém, quando você se baseia numa experiência que você já teve, aquilo se torna mais real, né? Aquilo se torna mais assim, não, porque eu vou falar assim, olha, eu experimentei. Eu perdi assim várias formas de bolacha. Tinha bolacha que quando eu ia pegar ela se desfazia e virava um pó, porque eu pus pouca manteiga, né? Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que a experiência que vocês têm com Deus, ela é importante para que você explique o evangelho para as outras pessoas. Então esse texto de Pedro, ele está falando assim, estejam sempre preparados. Estejam sempre preparados. Nós temos que estar preparados. Sabe, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém perguntar para você sobre uma coisa que você não conhece, ou uma coisa que você não ama muito, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, então, você está perguntando uma coisa aí, mas assim, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas anotações, né? Aí deixa eu ver as minhas anotações, deixa eu dar uma olhadinha na internet, aí eu te falo. Quando você fala de alguma coisa que você ama, quando você fala de alguma coisa que você experimentou na tua vida, você não precisa de anotação.
Por quê? Porque quando você fala assim, fala assim, todos vocês sabem que eu gosto de jogar tênis, né? Aí você fala assim, Joel, o que é jogar tênis? Meus olhos vão brilhar. Eu falo, nossa, jogar tênis é a melhor coisa do mundo, pessoal. Você não sabe, mano. Pegar aquela raquete, as bolinhas, bater na bola, sair correndo, né? Eu vou explicar pra vocês e eu não vou procurar na internet pra te explicar. Eu não vou olhar nas anotações pra te explicar. Porque eu amo aquilo. Eu experimento aquilo. Por isso eu posso explicar pra vocês. E é a mesma coisa com Jesus, pessoal. Você ama Jesus. Você tem tido experiências com Jesus. E então quando alguém chegar para você e falar assim, ô minha irmã, quem é Jesus? Aí sabe o que vai acontecer? Você fala, ah, yes! Agora eu vou falar para você, Jesus é meu Deus. Jesus é o meu Senhor, Ele salvou a minha vida. Eu tenho experiências fantásticas com Deus. Toda vez que eu vou na palavra, eu faço uma devocional. E ali na devocional eu choro. Porque a palavra me quebranta. Porque a palavra vem de encontro comigo. Você entende, pessoal, que quando você explica algo que você ama, algo que você experimentou, isso tem um valor gigantesco. Faz sentido para os outros. Sabe, pessoal, eu vou dizer para vocês. A nossa igreja está passando por um momento muito bom na história da igreja, sei lá, né? Mas assim, a nossa igreja ela tá tão gostosa, ela tá tão boa, que quando alguém ela vai lá fora e fala assim, o que você faz de domingo? Vou para a igreja. O que você faz na igreja? Ah, os olhos das pessoas brilham. Ah, minha igreja é fantástica. O culto da minha igreja é fantástico. O louvor é maravilhoso. Os jovens trabalhando. O pastor lá é chato, ele prega, ele fala muito, mas é legal. A minha igreja tem uma INC, tem uma reunião nas casas. E no meio da reunião tem um cafezinho fantástico, pessoal. Não, se você não for pela palavra, vai pelo cafezinho, porque o cafezinho é fantástico. A mesa é gigante, a gente toma um cafezinho maravilhoso, abraça todo mundo, conversa com as pessoas. E aí depois a gente tem a escola do meio. Você entende, pessoal, que quando a gente fala de uma coisa que a gente ama, os nossos olhos brilham. Os nossos olhos brilham, né? E eu entendo, por isso que vamos dizer que a nossa igreja está tendo um crescimento bonito, porque a gente tá vendo que quando as pessoas falam da nossa igreja, os olhos brilham. Fala assim, você não faz ideia, minha igreja é o lugar mais legal do mundo. Porque tem gente que vai na igreja e fica pensando assim, eu tenho vergonha de trazer meus amigos para essa igreja. Essa igreja é chata. Essa igreja aqui não é animada, né? E aí eu entendo isso, né? Que acontece. Eu acho que todas as igrejas passam por isso e elas precisam de uma reforma, né? Mas assim, o que eu quero dizer dentro da apologética é isso, tá, pessoal? Quando você fala de Jesus, os seus olhos precisam brilhar. Se alguém um dia perguntar para você assim, qual que é a tua fé? Em que você acredita? Pessoal, eu digo para vocês, o olho de vocês tem que brilhar. Tem que falar assim, você precisa conhecer esse Deus, cara. Esse Deus é maravilhoso. O que eu experimentei com Deus é tão, tão forte, tão bonito. Satisfez a minha alma, né? Você precisava conhecer isso. Sabe, pessoal, quando eu prego, eu tento sempre pensar dessa forma, sabe? Eu quero trazer para as pessoas uma mensagem de algo que tem sido bom para mim. Eu não quero falar para eles uma coisa que é ruim para eles, ou que foi ruim para mim. Eu quero falar para eles uma coisa que tem sido boa para mim, né? Então a apologética traz essa ideia. Então outra coisa da apologética, pessoal, nós precisamos entender o que cremos, ensinamos e confessamos, e tudo que ensinamos e confessamos vem da palavra de Deus. Então, de uma certa forma, muitas pessoas que tiveram experiências com Deus, que se converteram, elas não sabem explicar o que aconteceu. Elas experimentaram, mas elas não sabem explicar o que elas colocar em palavras aquilo que elas experimentaram. E é por isso que o batismo das águas é tão importante, pessoal. Por quê? Quando uma pessoa vai para o batismo das águas, ela precisa fazer um curso de batismo. Resumindo, curso de batismo significa o quê? Expressar em palavras o que eu experimentei na minha fé. É só isso, pessoal. O curso de batismo se resume basicamente nisso.
O curso de batismo é o quê? Então, uma pessoa, ninguém se converte na hora do batismo, não é verdade? Senão ia ser muito fácil, né? Você enfia a cabeça na água, aí você volta a pessoa na água e fala assim, já se converteu? Não, então volta para a água. Daí tira da água, já se converteu? Não, então volta para a água, né? Ia ser muito fácil converter as pessoas, né? Então, assim, eu digo para vocês, quando uma pessoa vai para o batismo, ela já é convertida. Ela já é convertida. Todo mundo que vai para o batismo já se converteu, já entregou sua vida para Jesus. Mas, pastor Joel, então por que ela precisa fazer isso de novo? Não, ela não precisa fazer de novo. Ela precisa aprender a verbalizar a sua fé. Por isso que eu convido sempre. Vocês estão de prova, vocês são da Igreja da Vila, estão de prova. Eu sempre convido as pessoas que já foram batizadas a participar do curso de batismo. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas aprendam a verbalizar a experiência que elas tiveram de conversão com o Senhor Jesus. Então, tem gente que está precisando de uma reciclagem, não é verdade? O que é essa reciclagem? Pô, eu já me batizei faz quantos anos? Aí tem gente aqui que já foi batizada há mais de 30 anos, 40 anos, né? Já fui batizada há mais de 40 anos. Agora então você fala assim, explica a tua fé. Aí começa, Jesus, ele é bom, foi legal, foi no acampamento, eu tava no acampamento, eu tava no acampamento, acabou. Você não falou nada, você entende o que eu tô falando? Você tentou, mas você não falou nada. Então, eu acho que algumas pessoas precisam fazer essa reciclagem de tentar entender o que aconteceu na sua conversão em palavras, né? Eu sugiro, eu sei que vai dar trabalho, pessoal, mas minha sugestão é a seguinte: escreve em um parágrafo, metade de uma folha, escreve em um parágrafo como que foi a sua conversão em Cristo Jesus. Escreve em um parágrafo, lição de casa. Escreve em um parágrafo como foi a sua conversão no Senhor Jesus. E me dá, me entrega. Manda pra mim no WhatsApp, manda pra mim em algum lugar, tira a foto e me manda, sei lá. Aí o que acontece? Eu vou ler o seu testemunho. Eu quero que você não fique bravo comigo, porque agora, nesse momento, eu vou ser um professor, não vou ser pastor bonzinho, tá? Eu vou ser um professor. Eu vou ler o seu texto e vou falar assim, olha, podia melhorar aqui. Você podia explicar isso aqui melhor. Ou, isso aqui que você está falando não é tão importante. Tenta focar naquilo que é importante. Por quê? Eu sempre digo isso, pessoal. Por exemplo, quando eu preparo os monitores para o camping, por exemplo. Quando eu preparo professores para a escola dominical. Ou quando eu preparo professores para ir para um retiro. A única coisa que eu exijo das pessoas é que elas sejam convertidas e que elas saibam explicar a sua fé. Porque se você vai ensinar, você entende o que eu estou falando, pessoal? Se você está lá para ensinar, para ser monitor do camping, para ser professor do acampamento, o mínimo que você precisa saber é explicar como que você se converteu. E aí então eu vou sugerir que, pessoal, que isso aqui não é obrigatório, tá? Pessoal, que não é obrigatório. Eu não vou cobrar de ninguém. Você entrega se você quiser, né? Não fica com medo do pastor Joel, não vou xingar você, não vou dar risada do seu testemunho, mas eu sugiro para você que você escreva como foi o seu testemunho de conversão e me mande. Se você quer uma avaliação, aí você fala assim, pastor, eu quero uma avaliação. Avalia para mim. Aí eu vou avaliar e eu vou ver as coisas importantes para você e vou dar algumas sugestões. Aí você vai pegar essas sugestões e você vai refazer a sua confissão de fé, o seu testemunho de conversão, tá? E aí talvez isso vai te ajudar um pouquinho melhor a defender a sua fé. Vamos lá, continuando. Apologética também é ter um testemunho positivo em prol da verdade do evangelho. Então, apologética é você trazer uma palavra que vai defender a verdade do evangelho. Então, muita gente vai vir com mentiras para cima do evangelho, né? Então, por exemplo, o movimento homossexual, ela tem trazido muito essa ideia, mas esse livro aí é um livro velho. Esse livro velho não é para atualidade, isso aí precisa ser restaurado. E aí você precisa trazer uma mensagem positiva para defender o evangelho. Não, pessoal, essa palavra ela é verdade. É o livro mais lido no mundo inteiro. Então, de uma certa maneira, você precisa trazer um testemunho, né,
de que é do evangelho. Não estou falando do homossexualismo, estou falando de você falar um testemunho positivo sobre o evangelho de Deus, que isso é muito importante. Outra coisa que eu queria trazer para vocês da apologética é: os cristãos devem estar preparados para contar aos outros a respeito da verdade. É o que eu estou falando direto para vocês, né, pessoal? A gente precisa estar preparado. A palavra aqui em 1 Pedro 3,15 fala: estejam sempre preparados, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado. Eu nunca esqueço, pessoal, eu fui para um enterro é um amigo tão próximo que eu chamo ele de primo, né? E esse primo meu, vou chamar ele de primo, ele faleceu, e aí eu cheguei no funeral dele, e assim, não sei por que razão, mas eu tirei eu tava com uma Bíblia no carro, eu tirei a minha Bíblia e levei a minha Bíblia comigo lá pro funeral, ia ter um funeral e depois ia ter o enterro. E eu tava lá e eu levei minha Bíblia. Eu tava muito triste, ele é uma pessoa que eu amo demais. A mãe dele é uma tia pra mim, assim, que eu conheço desde que eu nasci quase, né? E ele faleceu muito jovem, com 30 e poucos anos. E aí, assim, eu tava no funeral com a minha Bíblia, aí eu tava esperando para ia ter uma missa. Um padre ia fazer uma missa lá. Beleza. Aí, eu lá no cantinho, lá, conversando com as minhas tias, com meus parentes e tal. E aí, o irmão dela, a irmã desse meu amigo que faleceu, ela veio pra mim e falou assim: Joel, o padre não vai vir. Você pode fazer o culto agora. Olha só, pessoal. Vocês não fazem ideia o que é um negócio desse, né? É complicado. Você não vai simplesmente falar com alguém de Jesus. Você vai pregar para 70, 80 pessoas que vão te olhar diante de uma pessoa que acabou de falecer. E você, não pode falar bobeira. Outra, você tem que falar uma coisa que vai impactar eles. Três, você foi pego de surpresa, né? Então, assim, o missionário com que eu trabalhei no Amazonas, lá, o pastor Kim, acho que alguns conheceram que ele pregou na nossa igreja uma vez, ele sempre me dizia uma coisa: Joel, você é um missionário, e o missionário precisa estar preparado para sempre estar preparado para 3 coisas. Eu falei: para quê? Para obedecer, para pregar e para morrer. São 3 coisas que você precisa estar sempre preparado. Eu falei: beleza, pastor Kim, vou botar isso no meu coração, né? Então, naquele dia do funeral, a minha prima lá, ela falou assim: Joel, o padre não vai vir, ele falou que não vai vir, você pode fazer? Eu falei: meu Deus, posso? Eu falei assim: Kelinha, o nome dela era Kelly, eu falei: Kelinha, me dá 5 minutos que eu vou fazer esse culto para vocês. Aí eu lembro que eu fui num cantinho assim, catei minha Bíblia e falei: Jesus, me ajuda. Né? E aí, assim, nossa, consegui pegar um texto, formular, pensar nas pessoas. Em 5 minutos eu preparei a mensagem e aí eu fiz o culto fúnebre. E o culto foi tão bom que depois, quando a gente foi descer o caixão, eles pediram: Joel, fala mais alguma coisa. Eu falei: meu Deus, tá bom, né? E tem que ser diferente da outra, né? Mas eu penso, pessoal, eu não estou falando isso porque eu sou pastor ou porque eu sou treinado ou porque eu estudei para isso, mas a gente tem que estar preparado para falar alguma coisa da palavra de Deus para as pessoas, né? É isso que eu quero trazer para vocês. A apologética, ela é mais simples do que a gente imagina. A apologética é você estar preparado para trazer uma palavra. Claro que se você não se sente preparado, se você acha que o momento em que você está não é para falar nada, então é melhor não falar nada, na verdade, mas assim, se alguém está pedindo um conselho, se alguém está pedindo uma ajuda, pedindo para você falar alguma coisa, esteja sempre preparado. Né? E como que você está sempre preparado? É porque você está sempre estudando, não é verdade? Se você estiver sempre estudando, você vai estar sempre preparado. Hoje, vocês que estão acompanhando comigo dessa devocional de 70 dias aí, que a gente já está estudando isso aqui, se uma hora alguém virar para você e falar assim: você tem alguma coisa para me falar? Alguma coisa que Deus falou com você?
Meu Deus, você vai abrir o teu caderninho e você vai falar assim, por onde que você quer que eu comece? Não é verdade? Porque hoje você está preparado. Pode ser que a gente não tenha mais essa devocional com o pastor Joel, mas é o que eu falei para vocês já. O meu desejo do meu coração é que você não crie uma dependência do pastor Joel, mas você crie uma dependência da palavra de Deus. E aí você olhe para a palavra e tente achar aquilo que Deus quer falar no seu coração. Mas eu sinto, por exemplo, que muitos aqui, se precisar de uma palavra, eu sei que vocês têm alguma coisa que Deus falou para vocês, né? Então, a partir de ontem ou antes de ontem, eu comecei a fazer com o irmão Dinho um negócio assim, tipo 3 minutos de uma reflexão da palavra, né? A tia Naira até viu, mandou uma mensagem para mim ontem, né? Porque assim, é no Facebook, no Instagram, no YouTube, assim, é 3 minutos. Pessoal, vamos falar sobre qual o tamanho do nosso problema. E aí eu falei naquele negócio do avião e tal, e aí acabou, 3 minutos. Sabe, pessoal, eu acho que a gente precisa estar preparado, né, nesse sentido para falar coisas boas para as pessoas. Outra coisa da apologética, as pessoas, olha só, pessoal, as pessoas do mundo, elas observam o cristão lidando com as adversidades da vida e isso atrai as pessoas para Deus. Então o que eu quero dizer para vocês que a apologética também é o quê? O seu testemunho de vida e como que você se relaciona com Deus e dizer para vocês que essa relação sua com Deus pode fazer as pessoas serem atraídas para o Evangelho, né? A forma com que você lida com a dor, a forma com que você lida com a perda, né? Então, assim, por exemplo, vamos dizer que você teve uma experiência no seu passado, que você perdeu alguém que você ama. E esse testemunho pode ser para outras pessoas um motivo para que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho. Então, o jeito que a gente lida com as nossas dificuldades e que tem sido visto pelas pessoas pode ser uma oportunidade de Deus atrair as pessoas para perto dele. Outra coisa da apologética é a resposta fiel do cristão traz esperança, né? Então, assim, dentro das nossas palavras, do que a gente fala de Deus, traz esperança para as pessoas. A gente não imagina como, né, pessoal, que uma palavra curtinha pode trazer esperança para as pessoas, né? A gente está, através desses videozinhos que eu estou fazendo com o Dinho, assim, a gente está assustado com a repercussão das pessoas que estão ouvindo essas mensagenzinhas. No meu Instagram, no meu Facebook, mais de 400 pessoas assistiram esse negocinho e deram um like e falaram assim, nossa, Joel, esse negócio aí foi muito bom. Isso me abriu os olhos, isso me trouxe esperança, isso me trouxe para mais perto de Deus. Então a apologética, ela também tem essa ideia de trazer você para mais perto de Deus, trazer as pessoas para mais perto de Deus, né? E no versículo 16 desse 1 Pedro 3, 15, 16, 17, 18, a apologia que é feita aqui, é muito importante isso, pessoal, é feita com mansidão e temor. Com mansidão e temor. Né? Então, de maneira alguma, a gente está falando para vocês estudarem apologética, estudarem a palavra de Deus, para brigar com as pessoas. E eu entendo que existem pessoas que estudam teologia para brigar com os outros. Então, é o batista brigando com o presbiteriano, é o metodista brigando com a Assembleia de Deus, é a igreja conservadora brigando com a igreja pentecostal. Aí às vezes, na Metodista Livre, eu vejo até igreja da mesma denominação brigando um com o outro, né? Terrível, terrível. A gente acredita na mesma coisa e está um brigando com o outro. Então, o que falta? Eu acho que falta mansidão, eu acho que falta a gente ser mais compreensivo, né? Eu me ponho nisso, né? Eu acho que eu sou muito incompreensível, eu preciso ser mais compreensivo com as pessoas, né? Então, assim, eu entendo que uma defesa do Evangelho, quando você quer defender o Evangelho, quando você quer defender a palavra de Deus, você precisa fazer isso com mansidão e temor a Deus, né?
E aí eu digo para vocês uma coisa muito importante, tá, pessoal? Quando você encontrar um líder que fala assim para você, ó, eu sei tudo, não precisa aprender mais nada. Eu sei tudo. Se afasta o mais rápido possível dessa pessoa, tá? Se afasta o mais rápido possível dessa pessoa. Porque eu entendo o seguinte, pessoal, todas as pessoas, inclusive as nossas lideranças, eu acho que um líder bom é um líder que tem um coração ensinável, né? Eu acho que a gente tem que estar disposto a aprender em todas as situações, né? Então, assim, o dia que você encontrar um líder que fala assim, ó, eu sei tudo, você não precisa ensinar mais nada pra mim, afasta dessa pessoa o mais rápido que você puder, né? Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Eu entendo que aqui em Jó, os amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade, o Zofar, eles estão sendo esses amigos que acham que são detentores da verdade. E aí eles estão falando pro Jó, Jó, você tá errado, cara, tem um pecado aí escondido que você ainda não confessou para Deus, e por isso que você tá aí nessa miséria, passando por esse sofrimento. Então, assim, o que esses amigos estão fazendo? Esses amigos de Jó estão sendo pessoas que se acham donos da verdade. Então, para defender o evangelho, você não precisa ser dono da verdade. Você pode falar naquilo que você acredita, mas você pode respeitar aquilo que o outro acredita também. Você entende? Eu nunca bato de frente com os católicos, pessoal. Nunca, nunca, nunca. Nunca você vai me ver batendo de frente com o católico. Apesar de não concordar com as estátuas, apesar de não concordar com a doutrina da intercessão da Maria, Mãe de Jesus, apesar de não concordar 100% com o celibatário dos sacerdotes, dos padres, apesar de não concordar com regras e tradições deles, mas eu nunca bato de frente com os católicos. Quando eu olho os católicos, eu abraço eles e falo, puxa, a gente tem o mesmo Deus, isso não é bom? Isso não é bom? É maravilhoso, o nosso Deus é maravilhoso, né? Já não falaria isso com quem é do candomblé e da umbanda, tá? Eu ia achar um outro ponto para fazer a conexão. Mas então, o que eu quero dizer para vocês, apologética, defender o evangelho, tem a ver com se conectar às pessoas também, né? Então, assim, se você já chega com a pessoa julgando e criticando e falando que ela tá errada, aí eu pergunto para você, essa pessoa vai te ouvir? Essa pessoa vai te ouvir? Não. Você está criando laço? Não, você está criando barreira, né? Então eu entendo que a gente precisa ter essa mansidão ao chegar para as pessoas. Outra coisa que eu entendo aqui no 16 é que Deus quer o testemunho da verdade em humildade. Então nós temos que ser humildes para explicar o evangelho e não prepotentes. Você não sai para evangelizar assim. Eu sou detentor da verdade, tô lá com o pezinho no céu salvo e todas as pessoas do mundo estão perdidas indo para o inferno, escorregando lá para a morte e para o inferno. Não, pessoal, você não pode chegar com essa prepotência diante das pessoas, entendendo só que você é detentor da verdade e que as pessoas são pecadoras miseráveis indo para o inferno. É verdade, é. Mas você não chega nas pessoas com essa prepotência. Você precisa chegar para essas pessoas com humildade. E por isso que eu digo para vocês, pessoal, o melhor conselheiro do mundo é a pessoa que sabe ouvir. O melhor conselheiro do mundo, assim, o melhor conselheiro que eu posso ser é ser um bom ouvinte. Tá, pessoal? Porque tem muita gente aí fora que está passando por dificuldade e que está passando por momentos difíceis na vida e que elas não querem que você resolva o problema delas. Elas querem desabafar. E eu acho que isso é um grande problema no nosso casamento, muitas vezes, né? Porque a mulher quer desabafar e o homem quer resolver tudo. Então a mulher chega para o marido e fala assim, posso conversar? Pode. Aí a mulher começa a desabafar. Ah, que isso aconteceu aquilo, porque aí aquilo ali quebrou, e aí aquilo não sei o que aconteceu isso. Aí o homem, ele quer resolver todos os problemas. Não, isso é fácil. Faz isso, pronto. Não, isso aqui é fácil. Aí vai lá e conversa com essa pessoa e resolve. Mas
às vezes eu entendo que a mulher ela não quer que resolva o problema. Ela quer que você concorde com ela, só. E se você for um bom ouvinte, você já está ajudando muito, né? Se ela te perguntar e falar assim, você pode me dar uma sugestão? Aí você fala, bom, querida, então, você poderia fazer assim, com humildade, você entende? Você lembra da Esther? A Esther, quando ela chegava diante do rei, o que ela fazia? Se for do agrado do meu senhor, que o senhor pudesse... Você entende? Você entende essa delicadeza e essa humildade que é se colocar diante da pessoa? Não, mas às vezes não. Às vezes a gente não entende que o que a pessoa quer é só desabafar. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já evangelizei uma mulher sem falar nada. Sem falar nada. Eu cheguei na casa dessa mulher, eu falei assim, ô minha senhora, qual é o seu nome? O nome dela era Olga. Meu nome é Olga. Ô, dona Olga, tudo bom? Posso conversar com a senhora? Eu vim aqui de São Paulo, né? A gente está fazendo um projeto aqui, né? E aí eu posso conversar com a senhora? Claro! A gente sentou naquela... Sabe aquelas casas de interior que tem aquela varandinha na frente, aquela parte na frente que tem duas cadeiras com canudo canudo trançado assim, ó. Aquelas cadeiras que fica balançando assim, ó. Já viu essa cadeira? Né? E aí tinha duas dessa cadeira. Eu sentei em uma, ela sentou na outra, e aquela minha amiga que não sabe falar sentou no chão, beleza. E aí a gente ficou balançando. Aí eu falei pra dona Olga assim, dona Olga, tá tudo bem com a senhora? Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar, né? Tem alguma coisa que a senhora tá passando na sua vida que eu possa orar pela tua vida? Meu Deus, a mulher começou a falar todas as mazelas da vida dela, todas. Chorou, fui buscar guardanapo para poder enxugar as lágrimas. E ela falou. E eu só ouvindo. Sabe, é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente que fala muito, às vezes precisa aprender a fazer isso aqui que eu vou fazer agora para vocês. Ah, verdade. É mesmo. Né? Às vezes a gente precisa só fazer isso, pessoal. Ser um bom ouvinte é ser um bom conselheiro. E aí essa mulher falou. Chorou. Aí depois que ela terminou, eu falei assim, senhora, posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu orei por ela. Quando eu terminei de orar, ela falou assim, como que eu posso viver o Deus que você vive? Eu falei, é fácil, senhora. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa confessar o seu pecado para Ele. E Ele vai ser o seu amigo para sempre. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tá bom. Dona Olga, eu vou fazer uma oração, você repete a oração comigo. Aí eu fiz a oração, ela repetiu e entregou a vida dela para Jesus. Você entende, pessoal? Que muitas vezes a solução tá no fato de você ser humilde o suficiente para ouvir as pessoas. A gente quer consertar tudo. Ainda mais a gente que é japonês, sabe? Japonês é muito eficiente, japonês é muito perfeccionista. A gente olha um problema, a gente quer resolver ele. Ó, resolve assim, ó. Pá. E às vezes a pessoa só quer desabafar, a pessoa só quer falar. E eu acho que a gente... Por isso que Deus te deu duas orelhas e uma boca, pessoal. É para você ouvir mais do que você fala. Deus te deu duas orelhas e uma boca só. A gente precisa ouvir mais do que falar, não é verdade? Vamos lá, a última coisa que eu quero falar aqui da apologética. Nossa, eu gastei todo o meu tempo falando da apologética, pessoal. Mas aí, eu queria falar para vocês que olhando para essa situação de calamidade, ou olhando para Jesus, ele não tinha culpa nenhuma quando ele veio aqui no mundo, não é verdade? Mas ele foi colocado no meio dessa pandemia do mundo, do sofrimento, do pecado, para que ele pudesse ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo. E aí, talvez isso explique por que nós cristãos, que fazemos o bem, que buscamos a Deus, que fazemos as nossas ofertas ao Senhor, que adoramos o nosso Senhor Jesus, que participamos do culto, que fazemos a devocional todos os dias, por que a gente também está nessa pandemia? É porque Deus quer te usar para abençoar as pessoas.
Assim como Jesus não tinha culpa nenhuma. Jesus é Deus. Jesus estava ali no céu, no bem bom, no relacionamento com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo. Ele estava lá no céu, joinha, confortável. Ele saiu da sua zona de conforto, veio para aqui para a terra, onde só tem gente ruim, pecaminosa, onde as pessoas são inimigas de Deus. E ele veio aqui e sofreu tudo o que as pessoas estão sofrendo. Ele veio aqui no mundo, ele veio. Pessoal, ele saiu de um lugar bom e entrou na pandemia. Ele escolheu ir para a pandemia. E aí ele entrou na pandemia e falou assim: eu quero ajudar vocês a encontrar o caminho certo. E ele, além dele sofrer com a gente aqui o problema do mundo, da carne, da injustiça, ele foi lá e mostrou para mim, ó, pessoal, é assim que se faz. E ele morreu na cruz. Aí ele falou assim, olha, é assim que se faz. Você também precisa morrer na cruz. Você precisa deixar o seu velho homem pregado na cruz. E você precisa viver o novo homem, que é a nova realidade em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Pessoal, isso explica por que você está passando pela pandemia. Isso explica por que você sofre. Isso explica por que você está nessa situação de calamidade pública que a gente está vivendo hoje. É porque Deus colocou você aqui para você ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho. E isso é apologética. Isso é apologética, pessoal. Isso é defender o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho através do testemunho das nossas vidas. E eu falei demais. Vamos lá, capítulo 14, então, é a continuação, a última parte do discurso de Jó, que ele fala sobre a brevidade da vida, que a vida é curta, né? Porque ele gasta tempo... Por que Deus está gastando tempo com ele se ele é tão insignificante, tão pequeno, né? Se o homem morreu, será que ele vai poder viver de novo, né? Então, assim, depois ele termina esse bloco no versículo 17 dizendo assim, olha para cada passo, não se preocupe com os meus erros, né? E nem lembre dos meus pecados. 18 a 22, ele fala que a nossa esperança pode acabar, mas nós só podemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento. Aí o capítulo 15 começa então o discurso de Elifaz. Pessoal, eu não sei se você... Sabe, eu queria que você imaginasse, sabe esses discursos, essa conversa de Jó com os amigos de Jó? Sabe quando tem aquele debate de políticos, candidatos para a presidência? Como chama aquilo lá mesmo? Bom, quando na televisão eles fazem esse debate, né? Aí coloca o candidato tal, o candidato tal, o candidato tal. Aí um fala, aí outro faz a réplica, outro faz a tréplica. Na verdade, não tem esse negócio? Sim. Então, o livro de Jó é mais ou menos aquilo ali. Os amigos estão tentando atacar o Jó e o Jó está tentando se defender. Aí vem o outro cara e ataca Jó e o Jó tenta se defender. Aí o Jó tenta falar com Deus, mas assim... Jó, nesse momento, ele está tentando mostrar a vida dele e a experiência que ele tem com Deus, né? Então é importante a gente ter esse pensamento, né? E eu fico imaginando essa cena assim, né? O Zofar no microfone, o Elifaz no microfone, o Bildad no microfone e o Jó no outro microfone e os caras se debatendo. E aqui a gente está vendo uma réplica do Elifaz, tá? Então o Elifaz começa a falar para o Jó que ele está banalizando a fé. Ele está falando para o Jó, de certa maneira, que o Jó está banalizando, está desprezando as verdades e os assuntos espirituais. E o Elifaz, ele reafirma mais uma vez para o Jó, Jó, você está assim por causa do teu pecado. Confessa teu pecado que Deus vai te voltar ao normal. Né? Então ele fala assim, você acha que você conhece todas as coisas? Você sabe que nós sabemos tudo que você sabe. As promessas de Deus não bastam para você? As palavras dos seus amigos não servem para você? Então, de uma certa maneira, o Elifaz está falando para o Jó que ele está errado e que ele precisa entender que os amigos estão mais certos
do que ele, né? Por que permite ser guiado pelas suas emoções e fica gritando desse jeito? Então, assim, o Elifaz, ele tá falando pro Jó, você tá falando tanta besteira, mas eu já falei para vocês, né, pessoal? O Jó, nesse momento, ele tá gritando de dor. Então, o grito desesperado de Jó, ele pode até falar algumas besteiras, mas ele tá perguntando para Deus, Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? E ele está pedindo para Deus, Deus, tira isso de mim. E Deus não tira e Deus fica em silêncio. Então, assim, não é que o Jó tá desprezando a Deus. A gente sabe, olhando para a palavra, que o Jó nunca deixou de confiar em Deus. Inclusive, nesse capítulo 13, ele fala assim, olha, ainda que Deus me mate, eu continuo a esperar nele. Nossa, esse versículo é muito forte, né, pessoal? Ainda que Deus me mate, eu continuo a confiar nesse Deus e eu vou confiar nele para sempre, né? Então, assim, Jó, ele não está desistindo de Deus, ele só está desabafando. E o Elifaz está achando que o Jó só baseia nas emoções dele, mas não é verdade. E ele fala assim, acha possível que uma pessoa seja impecável aqui na terra? Né? E se Deus não confia nem nos anjos, e aqui Deus, o Elifaz está falando do diabo, né? Porque o diabo era um anjo que caiu, né? Então, assim, se Deus não confia nem em anjos, quanto mais em humanos caídos, que nem você, né? Versículo 17 a 26, ele fala, vou falar da minha experiência. Se você não viver a lei de Deus, você vai continuar vivendo na angústia. Então, aqui ele faz um apelo para a vida legalista, para ele voltar a ter uma vida legalista e não uma vida só com experiência com Deus. Estão perdidos sem lei, e para que brigar com Deus se ele é mais forte que você? Versículo 27 ao 35, então, o Elifaz diz que nunca prosperarão as pessoas que parecem estar certas, mas no final elas vão cair na perdição. Os ímpios são infrutíferos, né? E quem se une à carnalidade e à maldade vai perecer na eternidade, né? Então, assim, o Elifaz está fazendo mais um ataque para Jó, tá, pessoal? No capítulo 15. E aí eu vou falar para vocês lerem com atenção o capítulo 16, 17 e 18, e eu tô avisando que amanhã não vai ter devocional com o pastor Joel, tá bom, pessoal? Porque eu vou amanhã, além de eu estar meio cansado, né, mas assim, amanhã vai ter instalação do som lá na nossa igreja, e eu preciso estar lá para aprender a montagem do som da nossa igreja e saber todos esses detalhes, para eu poder montar uma equipe para cuidar do som, tá? E como vai começar às 9, isso demora, pessoal. Isso vai até às 3 da tarde, eu acho, né? Então amanhã eu vou pedir perdão para os irmãos, mas a gente não vai ter a devocional de amanhã e eu não vou retomar o capítulo 16, 17 e 18, tá, pessoal? Não vou retomar. Eu vou começar na sexta-feira com o capítulo 19, que é o meu predileto, porque o capítulo 19, versículo 25, é o versículo predileto do livro de Jó meu, né? Livro de Jó, o Jó 19, 25 é o meu versículo predileto. E aí, nesses versículos, Jó vai falar uma coisa muito importante para a vida. Então, vamos fazer na sexta-feira a gente vai ter a devocional. Peço perdão para os irmãos, amanhã não vou fazer, tá? Mas sexta-feira a gente volta direitinho para fazer a devocional, tá bom? Beleza, pessoal. O seu Takiaki tá aqui, mano. Olha que bênção, mano. E tá bem na minha frente. Ô, coisa boa. Esse camarada é uma bênção, né? Mas, bom, pessoal, a gente tem alguns minutinhos ainda. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí do que a gente conversou hoje? Algum comentário? Estou desligado.